2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pai amado, santo Deus, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Que coisa linda, Pai, nesse santo domingo, ó Deus, celebrarmos o túmulo vazio, a pedra removida, o Cristo ressuscitado, e ao mesmo tempo, ó Deus, fazer memória da sua morte e ressurreição, mediante a santa ceia, a ceia do Senhor, a Eucaristia, esse momento santo para a nossa vida, esse meio de graça. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o teu amor nos reuniu nesse local. Deus, é uma igreja que tem recebido palavra, tem recebido profecia, tem recebido um alimento sólido, um alimento cheio da tua graça. Por isso, ó Deus, usa-nos, ó Deus, para compartilhar, Senhor, aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Põe a mão no seu coração e cante assim: fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, uma das características do homem caído, da mulher, do ser humano, é contar vantagens, né? Lembra daquela luta de Senaqueribe com o rei Ezequias, Marisa? Descobri uma coisa que eu não sabia. Pela Bíblia Sagrada, conta, né, e cremos nisso, na palavra de Deus, que Ezequias teve a vitória do Senhor. Deus lhe deu vitória, Deus lhe deu livramento, Deus lhe deu a bênção. Mas quando Senaqueribe, antes de morrer, volta para a sua terra, ele escreveu no seu diário que ele que teve vitória. É considerado pelos historiadores, não é, o primeiro conto de vantagens da história. O derrotado volta, mas escreve no seu diário: tive uma grande vitória contra Israel. Irmãos e irmãs, parece que contar vantagens é o normal, né? A pessoa vai para o Instagram, para o YouTube, o antigo Facebook, né? Tem gente que ainda agora está voltando o Orkut. Quem teve Orkut? Levanta a mão. Olha aí, tudo da nossa época. Está voltando agora o Orkut, né? É de um israelense. Amados, você percebe que a pessoa gosta de contar vantagem. Estou comendo a melhor comida, viajando no melhor local, dormindo no melhor hotel, fazendo o melhor passeio. É uma maravilha isso. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que tem experiências. E essa questão de contar vantagem, pastor Fábio e pastor Paulo, não foge muito de muitos pastores não, né? Muitas vezes a gente vai no encontro nacional de pastores, a gente sempre se encontra nos encontros, nos concílios, e é muito normal você encontrar com colegas contando vantagem, não é? Você fica pensando, meu Deus, que coisa tremenda está acontecendo lá. Mas é interessante, irmãos, que tem experiências que não são boas, né? E acabam nos marcando negativamente. Eu gostaria de brevemente, nessa introdução, falar um pouquinho sobre isso com relação a Paulo e a igreja de Corinto. No ano 50 depois de Cristo, Paulo faz a sua primeira visita a Corinto, na sua segunda viagem missionária, e segundo Atos capítulo 18, ele vai passar 18 meses lá, fundando aquela igreja.
É interessante, irmãos e irmãs, que quando ele saiu de lá, ele escreveu uma epístola que se perdeu. Nós não sabemos o que aconteceu. Ele diz em 1 Coríntios 5,9 que havia escrito uma epístola antes de 1 Coríntios, mas que se perdeu. Depois ele vai para Éfeso, e na sua terceira viagem missionária, ele fica muitos anos em Éfeso, de 2 a 3 anos. E lá em Éfeso, irmãos e irmãs, ele recebe delegações de Corinto, e essas 3 delegações, cada delegação na sua época, dizendo como estava a igreja, não apenas as perguntas que a igreja fazia, mas os problemas que eles estavam vivendo, a situação difícil. E ele então, irmãos e irmãs, escreve no ano 55 depois de Cristo, 5 anos depois, a sua segunda epístola, que é a sua autobiografia. Uma epístola que fala de dor, de sofrimento, de angústia, onde Paulo rasga o coração, onde você não vê um Paulo contando vantagem, mas um Paulo contando dores, exortando, trazendo a igreja para a realidade espiritual. E parece, não é citado em Atos dos Apóstolos, que ele faz uma curta e dolorosa visita até Corinto e volta. E é interessante que nesse período, entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele escreve uma epístola que a gente chama de epístola severa, onde ele pega pesado, onde ele entristece a igreja. Ele já diz: entristeço pelo Espírito Santo, para produzir frutos. E é interessante, irmãos e irmãs, que depois dessa visita, chamada visita da tristeza, né, ele escreve a epístola severa, que também se perdeu. Ele então continua a sua viagem, chega a Macedônia, e na Macedônia ele fica muito triste, muito aborrecido, não é, com todas as situações difíceis vividas. E aí ele escreve o que nós chamamos de 2 Coríntios, que já é a 4ª carta aos Coríntios, 2 Coríntios, onde ele conta também uma autobiografia, onde ele rasga o seu coração, onde ele traz suas tristezas, suas dores. E é interessante que em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele tem coragem para fazer algumas afirmações, que principalmente pastores, muitos pastores, não conseguem, por medo de perder o respeito dos fiéis. Pelo menos 3 afirmações o apóstolo Paulo faz, que são afirmações tremendas. Primeira afirmação, ele diz assim, olha que coisa: tive uma tribulação acima das minhas forças, que tirou a minha esperança. Ele escreve em 2 Coríntios 1,8: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo, ele rasga o coração e faz uma afirmação muito forte: nós vivemos uma tribulação acima das nossas forças, inclusive perdemos a esperança até da própria vida. Queridos irmãos e irmãs, é o Paulo rasgando o coração, apresentando para os seus fiéis, para os seus discípulos, para os seus amigos, uma situação que talvez muitos preferiam ocultar. Amado, quantas pessoas sofrem sozinho, choram sozinho, passam por lutas acima das suas forças sozinho. Mas o apóstolo Paulo tem coragem de escrever e falar: olha, eu tive uma tribulação acima das nossas forças, a ponto de perdermos até a esperança da própria vida. Ele também afirma para os Coríntios, nessa segunda carta, que ele sentia e estava sentindo profunda tristeza. Ele diz assim em 2 Coríntios 2,1: porque decidi por mim mesmo o seguinte:
não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. 2 Coríntios 2:2 agora. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? O apóstolo Paulo diz: olha, eu decidi ir com vocês quando eu não estiver mais triste. Eu não quero mais entristecer vocês, nem estar triste. Então estou esperando essa tristeza passar, para que quando essa tristeza passar, eu possa visitá-los. O apóstolo Paulo então está afirmando que ele sentiu tristeza e estava ainda se sentindo profundamente triste. A terceira informação que ele fala de si mesmo, que acaba desconstruindo ele, ele diz assim: não tive tranquilidade interior, por isso eu perdi a oportunidade de Deus. Não tive tranquilidade interior, por isso perdi a oportunidade de Deus. 2 Coríntios 2:12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. O Senhor abriu uma porta, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. 13. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele está dizendo: não tive tranquilidade interior, por isso perdi a oportunidade de Deus. Uma porta se havia aberto para mim no Senhor, mas não tive tranquilidade. Amados irmãos e irmãs, o que nós estamos vendo aqui é um apóstolo Paulo rasgando o coração e declarando algo que muitas pessoas não teriam coragem de declarar. Declarar seu limite, sua fragilidade, sua dor, sua angústia, sua tristeza, sua tribulação, acima de suas forças. Parece que quando a gente lê as epístolas de Paulo, a gente lê com a cabeça de caixinha de promessas, Vamos ver aqui tudo. Tem um livrinho lá, chama-se 365 dias com Paulo. A autora pegou todas as palavras bonitas de Paulo e colocou nesse livrinho. Tudo posso naquele que me fortalece. E vai indo. Mas o apóstolo Paulo, que vivia pela fé, que falou da fé, que morreu pela fé, que é uma inspiração para todos nós, ele também teve tribulação acima das suas forças, que lhe retirou sua esperança de vida. Ele também sentia profunda tristeza, ele também não tinha tranquilidade, por isso acabou perdendo oportunidades de Deus. Amados irmãos e irmãs, mas apesar de todos os problemas, Paulo sabia que com Cristo, ele era mais do que vencedor. Tanto é que 2 Coríntios 2,14, ainda no mesmo contexto do último versículo, ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Diga glória a Deus. Graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Você está com luta, você está com tristeza, você está perturbado, você está passando tribulação além das suas forças, você está vivendo uma situação difícil, não importa, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo realmente afirma o que ele está vivendo aqui no mundo,
mas ele reafirma a sua fé, a sua esperança e a certeza, queridos irmãos e irmãs, que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amados irmãos e irmãs, tem uma frase que costuma fechar o filtro, aí eu falo o resto dela para abrir o filtro. O filtro da comunicação é aquilo que você, quando fala, a pessoa fala: pronto, não quero mais ouvir mais nada que esse pregador falou, porque fechou o filtro. Então uma frase, olha que coisa interessante: com Jesus é só vitória. Calma aí, todas as lutas que a gente passa, enfermidade, morte, luta, angústia, depressão, existem para convalidar a vitória de Cristo em nós. Esse é o diferencial. Ora, se em Cristo Jesus Ele sempre me conduz em triunfo, se em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, se em Cristo Jesus todas as fortalezas do inferno caem, se em Cristo Jesus Ele me conduz em triunfo, então qual é a verdade diante de todas as lutas que a gente passa? A verdade é Jesus. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é aquele que está conosco em qualquer momento. Amados irmãos e irmãs, com Cristo nós somos mais do que vencedores. E aí, queridos irmãos e irmãs, que nós iremos entrar em 2 Coríntios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre três atitudes que nós devemos ter diante de qualquer luta que venhamos passar. Talvez nessa noite você esteja passando por uma luta muito grande. Talvez essa noite você conheça alguém que esteja vivenciando uma situação bem difícil. Talvez essa noite você esteja vivendo isso que Paulo estava vivendo, uma grande tristeza, uma tribulação além das suas forças. Paulo diz que não vem tentação além de nossas forças, mas tribulação, ele diz, não, tribulação foi acima da minha força sim. Talvez, irmãos e irmãs, você esteja passando ou vivenciando tudo isso que Paulo falou anteriormente, que nós lemos. Mas eu quero que você aprenda 3 atitudes que Paulo nos ensina nesses momentos difíceis. Toma nota, por favor. Primeira atitude: não desanime. Olha nos olhos da pessoa, olha lá no profundo e diga assim para ele: não desanime. Não desanime. Amados, o apóstolo Paulo diz no versículo 16, 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, em outras versões se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos, olha que palavra tremenda: não desanima, renove o seu interior dia a dia, mesmo diante das lutas exteriores. Não desanime. Eu estava conversando com a Marisa, que eu ia contar essa história para vocês. Na nossa igreja, no bairro Castrioto, em Petrópolis, chegou uma menina catequista da igreja católica, chamada Andréia, e ela começou a gostar muito da igreja metodista, e nós começamos a caminhar com ela, e ela então chegou em casa um dia, e discutiu com a mãe, e foi para o quarto, isso umas 8, 9 horas da noite. Quando foi no outro dia, ela não acordou para ir trabalhar, a mãe bateu na porta, 9 horas da manhã, abriu a porta, e a Andréia estava desacordada. Foi levada para o hospital com urgência. Segundo os médicos, tinha entrado em coma. A Andréia tinha um cabelo bem grande assim, loira, e eu fui na UTI visitá-la. Eles tiraram todo o cabelo dela, abriram, né? Descobriram uma enfermidade muito rara e muito grave. Inclusive, naquele hospital Beneficência Portuguesa em Petrópolis, um dos médicos ali tratando dela tinha acabado de vir dos Estados Unidos, feito um congresso, participado de um congresso sobre essa doença rara. E eu olhei a Andréia assim, querido,
como um robô. Ela estava nua, eu como pastor pude entrar lá, cheio de aparelhos no corpo, sem nenhum cabelo, e quando eu olhei, cheguei bem perto da Andréia, né? Falei assim: Andréia, se você está me ouvindo, Andréia, segura nas mãos de Jesus. Eu tinha certeza que Andréia ia falecer. Quando eu cheguei na igreja, lá do Castrioto, em Petrópolis, eu comuniquei à igreja: irmãos, a Andréia está muito ruim, nós vamos orar por ela, mas não sei se ela vai sobreviver, mas vamos entregá-la na mão do Senhor, né? Está na mão do Senhor, está passando por uma luta muito grande. Quando acabou o culto, eu fui para a cantina, comer, não sei se era um pastel, um cachorro quente, fui lá para a cantina. O grupo de oração foi para a sala de oração, e na sala de oração eles começaram a orar assim: Senhor, cura Andréia, Senhor, cura Andréia. Essa era a oração. E eu lá na cantina ouvi aqueles irmãos gritando: Senhor, cura Andréia, Senhor, o Senhor é poderoso para curar Andréia, Senhor, cura Andréia, Senhor. Olhava assim e falei: meu Deus, vou até me preparar para depois trabalhar com eles, porque Deus pode levar Andréia essa noite e eles ficarem decepcionados, né? Querido, milagrosamente Andréia melhorou e foi para o quarto. E aí eu fui atrás, fui visitá-la, cheguei naquele quarto, né, ela ainda não se movia, não falava, apenas mexia com os olhos. O rapaz fazendo fisioterapia, o médico também conversou com a gente, e ele diz assim: olha, se a Andréia tiver liberação, for para casa, a mãe vai ter em casa uma boneca, né? Ela não vai andar, não vai falar, não sabe mais quem ela é. Essa enfermidade danificou muito, muito o cérebro dela, e realmente vai ser muito difícil ela se recuperar. Ela não vai se recuperar. Aí eu retornei no outro domingo para a igreja, e falei para a igreja: irmãos, a situação da Andréia é muito grave, provavelmente ela pode até ter alta, mas ela não vai se recuperar. Acabou o culto, fui novamente para a cantina, e o grupo de oração foi para a sala de oração, e aquele grupo começou a gritar: Senhor, cura Andréia, Senhor, cura Andréia, Senhor, cura Andréia. Andréia teve alta e foi para casa, fui visitá-la em casa. Queridos, eu vi sentado assim do lado dela, a mãe colocou assim a sopa para ela, a colher que a mãe ia dar na boca. Ela milagrosamente colocou a mão e trouxe na boca. A mãe começou a andar de um lado para o outro, atrás dos documentos dela, por causa do seguro, queria saber o RG e o CPF, o número para preencher uma ficha, e começou a procurar e não achava. Qual é o número? Qual é o RG? Ela levantou a mão e falou: mãe, o meu RG é esse, e o número do meu CPF é esse. Queridos, 3 meses depois, ela já estava de novo no curso de inglês. 6 meses depois, ela já estava se casando. Queridos irmãos e irmãs, não desanime. Não desanime. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Querido, Deus faz isso na nossa vida. É um milagre que Jesus produz em nós pelo Espírito Santo. Ainda que exteriormente nós estejamos sendo totalmente desgastados, o Senhor, pelo Espírito Santo, vai nos renovando o interior dia a dia. Fala para o teu irmão: não desanime. Essa é a palavra. Segunda palavra, queridos irmãos e irmãs, entenda que a sua luta é momentânea. A sua luta é momentânea. O apóstolo Paulo diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Observe que a luta que ele passa é uma luta muito forte. Ele chegou a dizer que era uma tribulação além das suas forças.
uma tribulação que lhe tirou a esperança da vida. Ele chega a dizer da tristeza que ele estava passando e da intranquilidade que ele vive em Trode. Mesmo Deus abrindo uma porta tremenda, ele vai para Macedônia porque ele não tem cabeça, condições de permanecer ali. Mas apesar de todas as lutas que Paulo diz, ele diz assim: a nossa leve e momentânea. A luta, a tribulação, a dor, as privações, as dificuldades que nós estamos passando hoje, é leve e momentânea, tribulação. Mas ela produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, a luta é leve, a glória é o peso da glória. A luta é momentânea, a glória é eterna, eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Queridos, nós temos um pastor muito querido, chamado pastor Paulo Franco, não sei quem conhece, ele é da Terceira Região, pastoreou a Catedral de São Paulo, da Liberdade, pastoreou Vinhedo, um amor de pessoa, agora está com 83 anos. E ele tem uma filha muito bonita, Zuleika. Zuleika é muito bonita, né, Marisa? Ela parou com 54 anos, 53 anos, acho que ela parou. Ela parou com 53 anos. Linda ela. Olhos azuis, né? Ou verde, não sei. 2 filhos lindos. E a Zuleika, irmãos e irmãs, ela desenvolveu um câncer muito agressivo. Muito agressivo. E eu senti no coração de sair de Nova Friburgo, de ônibus, e até Vinhedo, tem ônibus direto, aproveitei, fui dormindo, para encontrar com a Zuleika. Foi o nosso último encontro. Uma semana depois, o Senhor a recolheu com 54 anos. É interessante, irmãos e irmãs, no meu contato com a Zuleika, a mãe dela até falou comigo, e a própria Zuleika falou, eu vi uma mulher viva, uma mulher alegre, uma menina cheia do Espírito Santo. Uma pessoa glorificando a Deus no momento difícil que ela estava vivendo. E eu entendi, Marisa, que a Zuleika, ali, ela via a enfermidade dela e a situação que ela estava passando como algo leve e momentâneo. Muitas das vezes nós exaltamos o diabo, exaltamos a luta, exaltamos o problema. Muitas das vezes o que tem definido a nossa vida são os momentos ruins que passamos. Mas se você, no nome de Jesus, virar para o seu problema, virar para a situação e falar assim, você é leve e momentâneo. E Deus ainda pode usar essa situação difícil, que você apelidou de leve e momentâneo, para produzir na sua vida um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Amados, o que Deus tem para você é maior do que tudo aquilo que você perdeu. A tua história só vai ter fim quando o Senhor colocar o fim. E o fim é Jesus, Ele é o alfa e o ômega. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, olha as 3 atitudes que nós devemos tomar. Primeira atitude, não desanime. Segunda, entenda que a sua luta é momentânea. Tudo passa, querido. As coisas boas passam, as coisas ruins passam, tudo passa. Louvado seja o nome de Jesus pelo dia que nós nascemos. Louvado seja o nome de Jesus pelo dia que seremos recolhidos. Louvado seja o nome de Jesus por esse intervalo que estamos vivendo hoje. Porque tudo aqui é leve e momentâneo. Não nos define. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Terceira atitude, queridos irmãos e irmãs, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz no versículo 18, 2 Coríntios 4, 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Eu estou vendo um problema, mas eu tenho fé
para olhar para as coisas que não se veem. Parece um paradoxo, né? Como vou olhar para as coisas que não se veem? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Queridos, não fixe os seus olhos nas coisas terrenas e temporais. Tudo é passageiro. Não olhe as circunstâncias, olhe as coisas eternas. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 121 diz: olho para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No primeiro ano que eu cheguei no campo missionário, foi o primeiro ano, no mês de setembro de 2002, isso, no mês de setembro de 2002, a gente estava indo para um culto, foi 2002 ou 2003? Foi 2003, né, mãe? Desculpa, foi 2007, fui longe, hein? 2007, estava indo para um culto na congregação. Marisa foi de carro, eu fui na frente de moto, e infelizmente a rua estava interditada, sem sinalizações noturnas, e eu bati com a moto num cavalete, fui jogado para o lado esquerdo, a moto para o lado direito, e o guidão da moto entrou dentro da minha canela. Eu sou pastor e tenho a canela mais bonita do mundo, não é? Eu fiquei 8 meses com aquele alinhador externo, um ferro do lado de fora da canela. Usei cadeira de roda, muleta, andador, e 8 meses de tratamento. Amados irmãos e irmãs, foi nesse período de muita dor e sofrimento que eu tive profunda experiência com Deus. Foi um tempo de oração, foi um tempo de retiro espiritual, foi um tempo de crescimento com Deus. Espiritualmente falando, foi um dos melhores momentos da minha vida. Apesar de ter sido o momento de maior dor da minha vida. Eu lembro que depois de 15 dias do acidente, eu pedi Marisa para ir à igreja, e ela me levou de cadeira de roda só para o final do culto, porque eu não podia ficar mais tempo. Eu não podia ficar sentado na cadeira de roda, tinha que ficar deitado, porque a perna doía muito, deitado com a perna para cima. Mas eu pedi para ela me levar, ela me levou de cadeira de roda, morava do lado da igreja, só para dar a bênção apostólica. Eu cheguei nessa igreja linda, como está essa aqui, assim, essa noite, peguei a palavra e disse assim: irmãos, com Jesus é só vitória. Todo quebrado, sentindo dor. Querido, se você olhar para as circunstâncias, você vai enfraquecer. Se você olhar para as circunstâncias, você vai deixar de congregar, você vai deixar de ter fé, você vai esmurecer. Nesse Covid, quantas pessoas olharam para as circunstâncias? Quantas pessoas desistiram da caminhada, da fé, do serviço, do trabalho, do voluntariado, da comunidade? Eu não sei os pastores, pastor, mas como nós em Nova Friburgo sofremos e ainda sofremos na igreja com isso. Mas, amados irmãos e irmãs, não olhe as circunstâncias. Paulo diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro que um certo corredor, ele treinou muito para uma competição, e aí ele estava muito bem preparado, ele caprichou na preparação. Eu corria pelo Flamengo de Petrópolis, eu tenho 54 anos, eu corro 3 vezes na semana, 2 vezes 7 quilômetros e uma vez 11 quilômetros, 6 horas da manhã, gosto muito, não é? E esse rapaz tinha treinado muito, treinou demais,
E no dia da corrida ele teve um desempenho fantástico. Só que tem que quando ele foi chegar para cruzar, ele ficou muito tonto. Ele começou a sentir muita tonteira. E ele desmaiou na linha de chegada. Mas ao invés de ele desmaiar para frente, ele desmaiou para trás. E perdeu a corrida. Não é? Querido, eu até brincava na igreja. Gente, se você tropeçar, vai para frente mais rápido. Se tiver que desmaiar, desmaiar para frente. A minha irmã Reni, aconteceu um caso engraçado com ela e triste também. Ela trabalhava numa fábrica no centro de Petrópolis, subia assim uns 50 degraus. E aí ela subiu aquele degrau, quando chegou lá em cima, no último degrau, ela desmaiou, para trás. Ela veio assim, tum, 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 parou lá embaixo. Falei, Maria, Reni, por que você não desmaiou para frente, Reni? Era só cair assim, ó, não é? Amados irmãos e irmãs, não desanime. Quem recebe essa palavra aqui? Não desanime. Entenda que sua luta é momentânea. Não olhe as circunstâncias. Amado, eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Quem sabe entrou alguém aqui essa noite, dizendo assim, pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar a congregar, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você, para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, e você seja completamente abençoado pelo Senhor Jesus. E eu também quero orar, irmãos e irmãs, por você que essa noite está passando por uma tribulação grande, ou tem alguém da sua família passando por uma tribulação muito grande. Você vai orar por você, ou você vai interceder por alguém. Debaixo da autoridade do pastor, gostaria que você que quer essa oração, venha aqui na frente em nome de Jesus. Olhando para Jesus, não desanime. Olhando para Jesus, entenda que a sua luta é momentânea. Olhando para Jesus, não olhe as circunstâncias. Você quer essa oração? Venha no altar do Senhor, em nome de Jesus, ao som desse louvor que o ministério preparou, e nós vamos orar pela sua vida. O Senhor, Ele está dizendo isso para você, não desanime, querido. Talvez alguém de referência na sua vida desanimou, talvez o teu discipulador desanimou, talvez uma pessoa que te influenciou muito desanimou, mas Deus está dizendo assim, não desanime. Entenda que a sua luta é momentânea, vai passar, querido. Deus está dizendo isso essa noite. Não olhe as circunstâncias, olha aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida em nome de Jesus. E nós vamos orar por você, Ministério de Oração, os pastores, nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Desertos e mares que
Aleluia. Rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão direita. Senhor amado, louvado e bendito seja o teu nome. Não iremos desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior está sendo renovado de dia em dia, aleluia. Senhor, sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Senhor amado, nos ajude nessa semana de novembro, Pai, a não olharmos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Ajuda-nos, ó Deus, a redirecionar nosso olhar para as coisas eternas, não para as coisas temporais. Senhor amado, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, e podemos orar como o apóstolo Paulo orou: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Ora comigo: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Amém. Louva a Deus com uma salva de palmas. Glorifica o nome do Senhor.